sou o Thiago Dantas do Portal Natal Agora. Na dica de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um teste, né, com o comando if no shell script, como atribuir variáveis ao seu shell e como, por exemplo, usar o if para criar um diretório ou testar se um diretório existe. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é um ls meu dir, ok? Então, o diretório não existe. E vou abrir aqui o meu script, que é para eu mostrar o conteúdo para vocês, certo? Na variável number, eu atribuí o valor 5, ok? Na variável number2, eu também atribuí o valor 5. E na 3, 10 e na 4, 9. Na variável teste, eu criei um texto, ok? Vocês podem verificar aí que eu coloquei o texto entre aspas, né, para dizer que ele é uma variável do tipo string, ok? E essas primeiras são variáveis numéricas. E na variável teste2, a mesma coisa, ok? Então, o comando echo, você vai utilizar ele para imprimir um texto na tela e imprimir o valor da sua variável. Então, echo conteúdo da variável number e mostrando a variável, certo, com um cifrão, ok? Para você poder imprimir no seu shell script essa variável, você tem que chamar ela através do cifrão. Quando você vai atribuir a variável, você não precisa colocar o cifrão. Você pode ver aqui, né, no meu script que eu não coloquei, quando eu estou atribuindo a variável number 4, o valor 9, eu não coloquei o cifrão, ok? Então, beleza, ele vai imprimir aqui o conteúdo das variáveis. E aqui no meu script eu coloquei um comando sleep 2, ele vai parar a execução do meu script por 2 segundos. E depois vai retomar o script novamente. Então, aqui no comando if, né, que ele sempre é utilizado com o comando teste, e ele vai executar se uma instrução é verdadeira ou não. Então, nessa primeira instrução aqui, a sintaxe é sempre if, né? No caso aqui, condição, ok? Depois você tem que colocar o ponto e vírgula, colocar essa palavrinha-chave aqui chamada then, né? De então, e imprimir o valor que você quer se aquela condição for verdadeira. Quando você utiliza o else, né, você está dizendo que se aquela variável, aquela condição for falsa, imprima isso aqui, certo? Então é isso que o meu script está dizendo, ok? Nessa parte aqui, nesse bloco condicional, eu estou testando se number1 é igual a number2, number2, né, no caso. Se number for igual a number2, ele vai dizer number é igual a number2, ele vai imprimir os valores. Se ele for diferente, ele vai dizer não, as variáveis não são iguais, okay? Os valores não são iguais. Novamente eu coloco um outro sleep aqui, né, para ficar mais fácil a execução do nosso código. E vou fazer um teste agora de string. Então, quando eu preciso fazer um teste de string e testar se dois textos são iguais, primeiro, né, eu executo o if novamente, seguindo aquele mesmo padrão, if, condição, ponto e vírgula, then, ok? Depois o valor que eu quero que ele imprima se for verdadeiro e o valor que eu quero que ele imprima depois do else, né, novamente, e o valor que eu quero que ele imprima se ele for falso. Outro detalhe importante. Sempre o if, ele começa com if e termina com fi. Se você não colocar o fi aqui, ele vai dar erro, ele não vai terminar o seu bloco de instrução, ou seja, ele não vai entender que você finalizou aquele bloco, beleza? Então ele testa se as duas strings, aqueles dois textos que eu criei aqui em cima, ó. No caso, esse é um exemplo de texto e este é um outro exemplo de texto. Ele vai testar se essas duas strings são iguais, ok? Então, beleza, seguindo para o próximo bloco aqui, quando eu utilizo teste, né, variável -le, outra variável, né, seguindo o fluxo
o fluxo não, no caso a sintaxe, né, do if, ele vai testar se number 3 é menor do que number 4, ok? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir esse texto, né, que é number 3 é menor do que number 4. Ou se for falso, ele vai dizer que number 3 é maior do que number 4, ok? E por último, chegou na parte mais interessante aqui, que é onde você pode automatizar algumas coisas nos seus scripts, no seu dia a dia. Então, quando eu uso teste-d, ele vai testar se um diretório existe. Se o diretório existir, se a condição for verdadeira, ele vai tomar alguma ação. E se a condição for falsa, ele irá tomar uma outra ação. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu disse, se essa condição for verdadeira, se meu dia existir, você não faça nada. No caso, só imprima diretório existe. Se a minha condição for falsa, imprima diretório não existe, mas será criado. Então, ele vai, dentro do bloco else aqui, ele vai estar com mkd e meu dia. Então, ou seja, ele vai criar esse meu diretório e vai finalizar o meu bloco, beleza? Então, vou mostrar aqui a execução do script. Ok. Então, voltando aqui, a execução do meu script. Então, ele imprimiu o conteúdo da variável number, né? 5, 5, 10. Então, vamos lá. Só repetindo aqui, mostrando o conteúdo. O conteúdo, né, da variável number é 5, o conteúdo da variável number 2 também é 5, o conteúdo da variável 3, desculpa, é 10 e o conteúdo da variável 9, da variável 4 é 9. Então, o primeiro texto que eu escrevi, este é um exemplo de texto. O segundo texto este é um outro texto. E nos testes, o primeiro bloco ele testa se number é igual a number 2. Então, 5 é igual a 5. Então, esse resultado foi verdadeiro. No teste das strings, como o primeiro texto é diferente do segundo, ele imprimiu o resultado correto, que é os textos são diferentes. No terceiro bloco if, onde tem 10 e 9, né, o teste se 10 é menor que 9, ele está me dizendo que 10 é maior que 9, então está tudo correto. E no último, quando eu testo um diretório, né, ele diz, o diretório não existe, ele retornou que aquela minha condição é falsa, o diretório não existe, mas será criado. Vocês podem ver que no início do vídeo eu dei um ls, meu dia, e ele disse que o diretório não existia. Então, agora ele vai aparecer aqui como verdadeiro. Ele não retornou que o diretório não existia, ok? Então, se gostaram do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e aguardem as novas dicas, ok? Valeu, obrigado.